Boa noite a todos, a paz do Senhor, a igreja. Gostaria de convidar a igreja a fazer a leitura do livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Todos acharam? Amém? Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho, Pai, estamos aqui mais uma vez essa noite, Pai, te pedindo, ó Deus, para que a Tua palavra, Pai, encontre morada em nossos corações, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Deus, nos tocar, ó Pai, e possamos, ó Pai, realmente, Pai, sair daqui, Pai, com uma porção, Pai, da Tua palavra, Pai, na nossa mente, iluminando nosso caminho, iluminando a nossa vida, Pai, para que possamos, ó Pai, entender mais e mais, Pai, a profundidade, a altura, as dimensões desse grande amor, desse infinito amor, da Tua misericórdia, ó Pai. Deus, que nos comprou, Pai, por bom preço, que nos comprou, Pai, por um preço, Pai, inigualável, incomparável, Pai, que foi o sangue do Teu Filho, Pai, na cruz, o sangue do inocente, Pai, o sangue de Deus aqui na terra encarnado, Pai, que só veio trazer o Evangelho, veio trazer as boas novas de salvação para este mundo, Pai, mas que mesmo assim se fez, Pai, maldito, e uma morte, Pai, vicária por nós, mortos em nossas ofensas e pecados, ó Pai, mas o Senhor nos vivificou, Pai. Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo continue, Pai, aqui, Pai, conosco, Pai, nos dando, Pai, essa direção, Pai, que possamos encaminhar de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, Pai, para, Deus, o alvo da nossa soberana vocação, Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pelas Tuas promessas, ó Pai. Muito obrigado, Pai, porque não Tio, Pai, vai cair desta palavra sem se cumprir, Pai. E nós cremos, ó Pai, no cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas, na vida da nossa família, Pai. Na vida daqueles que nos cercam, Pai, também, Deus. Senhor Deus, que possamos ser sinais da Tua graça e da Tua misericórdia na vida desses, ó Pai. Senhor Deus, que eles possam olhar para a gente, Pai, e ver, Pai, a obra de Cristo em nossas vidas, ó Pai. E daí sim também, Pai, ser desperto, Pai, de serem despertados, ó Pai, pelo Teu Espírito também, Pai, para seguir, Pai, esse Evangelho, Pai. É um Evangelho de paz com Deus. É um Evangelho de justificação, é um Evangelho de regeneração, Pai. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém, irmãos.
nós estamos aqui dando continuidade à pregação das 5 solas no mês de aniversário da Reforma, né? 5 solas são exatamente 5 conceitos que resumem bem o que os reformadores, em especial Martinho Lutero, colocou contra ensinamentos errôneos e contrários às Sagradas Escrituras que estavam acontecendo ali no século XVI, né? Já passamos pelo ensino do Sola Escritura, já acompanhamos no culto retrasado, vimos ali o princípio formal da reforma, justamente a palavra de Deus inerrante, a verdadeira palavra de Deus contra tradições, contra ensinamentos que estavam contrários à própria Bíblia, e assim os reformadores colocando que não devíamos seguir tradições apenas por serem tradições, porque estavam ali sendo colocadas por homens e não escritas, né, de uma maneira explícita no ensinamento bíblico. Vimos também o sola Christus, a centralidade de Cristo, não mais qualquer homem, não mais qualquer ser humano ou qualquer outra criatura da criação de Deus, mas somente Cristo e os nomes de Cristo, nomes incomparáveis, porque só Ele veio por nós e entregou a sua vida por nós, só Ele cumpriu as justas exigências de um Deus que é santo. E hoje falaremos sobre a graça, que seria o sola gratia, né? É interessante que os reformadores eles se debruçaram sobre esses temas justamente como uma reação ao que eles estavam vendo e percebendo acontecer ali naquele momento no mundo de então. E um dos falsos ensinamentos na Igreja Católica Romana, que na época atuava mais como quase que como um império, né, um poder político, destronando reis e se metendo, vamos colocar assim, em guerras, né? O que nós vemos, e eles assim também testificaram, como uma dessas práticas errôneas, foi a venda de indulgências, que seria, de uma maneira bem resumida, a compra da salvação pelo ser humano, tá? O próprio Martinho Lutero, ele ainda estudando como monge, ele foi sorteado para fazer uma viagem em Roma e pôde perceber como que esse sistema de vendas da graça de Deus, ele estava bem pujante ali, sendo capitaneado pela Igreja Católica Romana. E aquilo certamente já contribuiu para o que culminou no dia 31 de outubro de 1517, que foram as 95 teses pregadas na igreja de Wittenberg, como uma reação do que ele, se debruçando na Bíblia, não conseguia enxergar. Pelo contrário, a Bíblia em todo momento do plano da salvação, ele coloca um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, que olha para o ser humano de uma maneira, com um olhar de misericórdia, com amor e com graça, que é esse favor imerecido, e faz essa aliança com o ser humano. Isso ainda aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles ali pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas Deus, em Gênesis 3,15, já promete que não ficaria assim. Deus ali já tinha feito essa promessa, que Ele iria redimir, resgatar nós, seres humanos pecadores. Então, esse sistema de vendas, né, e baseado em méritos humanos, já não encaixava no que aquele monge já, por ele, lia e estudava a Bíblia, e se debruçando na Bíblia, chegou, né, culminou justamente no que nós hoje conhecemos como a Reforma. Não à toa também que um dos lemas da própria Reforma após as trevas a luz, ou
pós tenebras lux, em latim, justamente porque esses ensinamentos estavam corroendo e distanciando mais e mais aquele homem medieval dos ensinamentos corretos da palavra, sobretudo da necessidade de graça e misericórdias verdadeiras, oriundas do trono da graça de Deus, e não de homem algum, e não de um líder religioso qualquer, ou até o líder religioso da igreja que seria a maior potência na época. Mas não, tudo isso vinha como uma maneira de substituir ou até mesmo de minimizar o sacrifício de Cristo na cruz. Mas, como vamos ler mais um pouco no texto de hoje, não há nada que se compara, não há sacrifício algum do próprio homem, ou tampouco mérito algum do homem na salvação. Essa verdade bíblica que estava sendo falseada nos dias de Lutero, e atualmente, por que não pensarmos assim também? Algumas filosofias, alguns ensinamentos que vêm tentando emplacar o homem como centro do universo, o humanismo ali exacerbado, e que por ele mesmo ele consegue alguma salvação do seu corpo, da sua alma, por vários caminhos que podem levar, primeiro, à satisfação aqui da carne e, por fim, no ledo engano, a salvação eterna. Mas o próprio Jesus coloca que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o interessante é que ele já faz aqui também, nesse mesmo versículo, João capítulo 14, versículo 6, ele já faz a menção que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É como se fôssemos ao Pai levados por Cristo, pela obra de Cristo, mas é exatamente isso que ocorre. E assim vamos ver. Porque, veja, no versículo 1, aqui do capítulo 2 de Efésios, já constatamos a morte do ser humano. Assim diz, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E ainda na parte A do versículo 5, nós temos ainda, estando nós mortos em nossas transgressões. Mostrando que o ser humano, ele efetivamente está morto, caído. E morto, meus irmãos, não tem percepção, morto não tem consciência, morto não tem sentimento. É interessante, até num trecho de um livro secular conhecido, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis, ele ali escrevendo como um defunto autor, com o perdão ali da literalidade, mas ele coloca o prefácio do livro: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. É um pouco pesado esse prefácio, mas mostra a passividade que é a matéria de um morto. E a Bíblia nos coloca exatamente nessa situação, passivos, a ponto de um verme nos corroer e nada fazermos. Hoje estamos aqui com a nossa vida, um mosquito ou algum inseto pousa em nós rapidamente já sentimos e tiramos. Olha o estado, a condição humana que o pecado nos levou. Olha a perturbação cósmica que o pecado trouxe ao mundo, a ponto de seres que conseguem raciocinar, estarem literalmente mortos em suas ofensas e seus deleites e suas transgressões. E é importante delimitarmos ou entendermos mais essa condição humana para entendermos também a extensão da graça em nossas vidas. Porque a condição humana aqui é de depravação total, é um termo também conhecido para os reformadores. E quando se fala em depravação total é que todas as competências, todos os nichos das nossas vidas foram contaminados pelo pecado e foram esterilizados, foram tornados inertes, sem condição
por nós mesmos, de chegarmos à conclusão da necessidade de salvação. Como cegos, como mudos, como surdos, nos tornamos, vivemos como verdadeiros zumbis, mortos-vivos. Essa é a condição humana aqui. Até ao longo da história, muitas respostas foram colocadas para a condição humana. O homem nasce bom, para alguns, até para a ideologia que é dominante do reino das trevas, eles querem mais colocar, né, esse tipo de pensamento, o bom selvagem, de um filósofo francês conhecido. Para outros, o homem nasce com uma doença, ele pode contribuir para a cura dessa doença, mas a resposta bíblica é: o homem nasce debaixo do pecado, morto, sem capacidade de escolher. Ah, se não fosse Jesus, se não fosse a sua graça, a sua misericórdia em nossas vidas, estávamos então alienados da glória de Deus, sem razão, sem pensamento, sem possibilidade alguma de responder. Romanos 3:23, o apóstolo Paulo vai falar isso também. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que um homem morto pode fazer, como nós já bem colocamos aqui, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus nos envolver, nos dar noção da nossa situação de pecado e de miséria e de necessidade de um Deus todo-poderoso, Criador, que para a honra e glória do nome dele já havia engendrado esse plano divino da salvação e revelou para o mundo, no seu Filho, esse plano. Até muitos ainda acham que, por estar vivendo com vida, ou até mesmo alcançando relativo sucesso nesse sistema mundano, que isso é um exagero de entendermos que estamos mortos. Mas ainda aqui existe a graça comum de Deus. O próprio Jesus dá esse testemunho da graça comum em Mateus capítulo 5, versículo 45, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então não se engane se você acordou, se você teve um dia feliz, isso é a graça comum no sentido de ser dada a todas as criaturas aqui de Deus na terra. Mas não é essa, além dessa graça, aliás, é a graça salvadora que Ele demonstrou por meio do Filho dele. É esse acesso que Ele quer dar a Ele mesmo. Como dissemos, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. É esse Jesus, Salvador, Libertador, mediador do homem e Deus, Santo, Todo-Poderoso, Deus Pai, o Deus bendito, dito aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não se engane, é essa graça salvífica que Ele quer te proporcionar. É essa graça salvífica que o Espírito Santo vem falar ao seu coração, falar ao seu ouvido e te chamar para uma comunhão maior, para uma comunhão melhor. Tirar você do estado de morte, onde vermes corroem o seu corpo e você nada pode fazer. Mas eis que está aqui, na pessoa do Espírito Santo, aquele que pode arrancar esses vermes, esses comichões do seu ouvido, do seu corpo, e te dar vida nova,
e te dá salvação, como nós veremos aqui em seguida. Mas ainda nesse estado letárgico, nós temos em Romanos também, capítulo 1, versículo 12, Paulo falando, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Ainda apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nesse mesmo sentido, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ainda bem que ele colocou aqui, para que não resplandeça a luz do evangelho das indulgências, a luz do evangelho da poderosa Igreja Católica Romana, ou a luz do evangelho do evangelicalismo brasileiro. Não. É a luz do evangelho da glória de Cristo. Cordeiro que foi morto e reviveu por nós, para nos salvar. Ainda assim, sobre essa condição humana, nós temos até no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 37, a visão do vale dos ossos secos. O que Deus pergunta ao profeta? O que você consegue ver, Ezequiel, sobre esses ossos secos? Será que eles conseguem ter vida? Ezequiel responde, sim, Senhor, eu sou profeta, eu vou profetizar aqui, e esses ossos vão ressuscitar, eles vão dar saltos de alegria e vão combater o bom combate. Não. O que o profeta responde para Deus? Tu sabes, Senhor, só tu tens esse poder. Oh, aleluia, glória a Deus. Profetiza sobre o vale de ossos secos, na sua vida, daqueles que você enxerga que ainda estão vivendo essa vida, sem ter conta de que são pecadores, mas vivem para si, que Deus pode, num osso de vales secos, trazer um exército de vitória. Pela promessa de Cristo, pela vontade soberana de Deus. Aleluia! Ezequiel 36, 26, o mesmo profeta fala, eu lhes darei um coração novo, Deus falando, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O coração de pedra se remete a uma estátua, de novo, um ser inanimado, tal como um defunto. Mas Deus, pela sua deliberação soberana, eterna, gratuita, amorosa, Ele nos promete tirar esse coração de pedra, que nos deixa, assim, a real noção, que tira de nós essa faculdade de raciocinar sobre o mal que habita em nós, e nos dá um coração de carne, para a ficha cair, literalmente, para nos escondermos debaixo do poderoso sangue de Jesus, vertido na cruz por nós. E no versículos 2 e 3, Paulo ainda vem falando sobre esse sistema mundano no qual nós estamos inseridos e governa a vida daqueles que também ainda se encontram mortos, sem a consciência de que são mortos. Versículo 2, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andar segundo o curso deste mundo é mais uma evidência de que somos como objetos, sem vontade, sem querer, trilhando ali um caminho da coletividade, o caminho de uma porta larga e um caminho espaçoso. E no versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui o apóstolo está explicitando o sistema mundano no qual impera o maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Na última parte do versículo, o mundo inteiro jaz no maligno. Nascemos vendidos sobre o pecado, nesse sistema, nesse mundo corrupto. Mateus 7,3, Jesus também coloca, como eu já disse aqui antes, estamos caminhando nesse curso, desse mundo, de larga porta e um caminho espaçoso. Só que, infelizmente, esses adjetivos para a porta e para o caminho vão nos conduzir para a perdição. E Jesus ainda completa, e são muitos os que entram por ela. Mas graças a Deus, em Efésios ainda, capítulo 1, versículo 21, em contraposição ao que é dito aqui no versículo 2, que andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, Paulo fala, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui Paulo está falando do nome de Jesus. Aleluia, se contrapondo ao príncipe da potestade do ar, ao curso deste mundo, à cultura das trevas, à cultura dos filhos da desobediência e dos filhos da ira. Aqui Paulo estava apresentando o nome de Jesus, nome sobre todo nome, o único nome pelo qual devemos ser salvos. Em contraposição ao que está imperando nesse mundo, que é o império do mal, o império das trevas, mas que já está derrotado, não pelos nossos próprios méritos, não pelo nosso próprio esforço, mas os méritos e esforços de Cristo na cruz, do Calvário, que nos abriu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai, de comunhão ao Pai. E por ele nós temos esse livre acesso. Por ele, o véu do templo se rasgou. E hoje podemos entrar no Santo dos Santos. Aleluia. E experimentar a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo no mundo caído. No versículo 3 também, Paulo coloca, estávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos mundanos. Em contraposição ainda no capítulo 1, versículo 4 a 9, nós vemos uma outra vontade sendo colocada, uma sublime, soberana vontade. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo. Pela graça, pelo amor de Deus, pela vontade de Deus, nós fomos comprados por esse bom preço. Em que pese estarmos nesse mundo, não somos desse mundo. E esse mistério aqui revelado, a palavra mistério, não significa aqui algo oculto, inexplicável,
mas sim algo sublime, magnífico, demais para ser compreendido. Mas que na realidade se mostra na pessoa de Cristo, como está aqui revelado, por meio de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, se contrapondo à vontade da nossa carne, se contrapondo à vontade do nosso eu, se contrapondo à vontade do sistema corrupto, maligno do mundo, revelada na morte de Cristo, por um favor imerecido. Como tudo que nós já falamos aqui, ai de nós, qual é o nosso mérito? Qual é o nosso merecimento? O nosso, eu digo, de toda a humanidade, desde a história da humanidade. O primeiro casal a habitar este mundo, Deus já fez ali a sua promessa, como também já falamos, seu plano da salvação, para a honra e glória dele, para um eterno louvor dele, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra. E mesmo nesse mundo, o papel aqui da igreja é de uma marcha vitoriosa em Cristo, nos méritos de Cristo. Mateus 16, 18, Jesus coloca assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor Arcis Sproul coloca que essa figura aqui, dita por Jesus, conseguimos imaginar fortificações romanas, mal comparando ali o Forte São Mateus, uma grande porta com pedras ao redor. E se as portas do inferno não prevalecem, é porque alguém está avançando contra aquela fortificação. E a igreja do Senhor avançando, vitoriosa, contra as portas do inferno, mas pelos méritos de Cristo, não nossos. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, não por nós mesmos. E no versículo 4, nós podemos encontrar um termo adversativo, uma conjunção adversativa que muito produtiva, ainda mais a combinação no mais Deus. Eu explico por quê. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Há uma mudança de curso, de direção aqui, justamente por conta dessa palavra, ou dessa conjunção aqui, junto com Deus, mais Deus, Deus mostrando o seu favor, o seu amor por nós, porque apesar de mortos em nossas ofensas e nos nossos pecados, apesar de andarmos segundo o curso deste mundo, apesar de cumprirmos a vontade da carne, mas Deus prova o seu amor para conosco, mas Deus, sendo rico em misericórdia, na sua abundante misericórdia, no seu abundante amor, o grande amor com que Ele nos amou. O pastor Steve Lawson, citando ali Martyn Lloyd-Jones, ele coloca que o Jones dizia que louvemos aos mais Deus da Bíblia, porque ali reside a mudança, a alteração de curso, de rumo, da maldição que estava prevista para o homem, para as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Amém. Oh, aleluia! E isso ainda nos dá mais e mais motivos para amar, para nos entregarmos, para sermos fiéis a Deus, porque foi com esse amor que Ele nos amou. Amor a ponto de entregar o seu próprio Filho imaculado, sem pecado. Morreu no nosso lugar, uma morte substitutiva,
Ali, na cruz do Calvário, estavam os nossos pecados. Ali, na cruz do Calvário, estavam as nossas mazelas, o nosso mal. Aqueles cravos eram para nós, eram destinados a nós, e não ao Santo de Deus. A expiação que ocorreu ali foi em nosso lugar. Haveria de ter sangue, deveria ter sangue. Um Deus justo, santo, tem suas justas exigências. Isaías 53, versículos 5 e 6, nós podemos ler assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós em Cristo fomos feitos justiça pela graça, pelo amor. Não podemos entender o contrário, que a morte de Cristo, que nos deu graça, ao invés disso, a graça de Deus, o seu infinito amor e misericórdia, propiciou Cristo na cruz para nos salvar. Nesse sentido também, Paulo ainda, em Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7, ele coloca assim: pois nós também, no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Olha o mais aí no versículo 4. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha os adjetivos aqui utilizados, de que conversam entre si, ricamente, abundantemente, do seu grande amor. Isso só não pode constranger quem está morto, nos seus próprias ofensas, nos seus próprios pecados. Isso só não pode constranger aquele que não se incomoda com o verme corroendo a sua carne, o verme do pecado. Mas louvamos a Deus, porque não de uma maneira legalista, mas de uma maneira a devolver para Ele toda a honra e glória. Temos noção do sacrifício de Jesus na cruz. Estamos aqui, adorando e louvando o nome dEle. E vida em Cristo. Colossenses também, capítulo 2, versículo 3 a 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O símbolo de triunfo aqui, na época, era o símbolo da pior morte, da morte destinada aos malfeitores mais sanguinários daquela época. Mas aprove a Deus fazer desse símbolo de vitória, de bênção, para a nossa vida, para a igreja do Senhor. Naquele momento que se arrasta até hoje, com uma graça salvífica, que se manifestou
nele. João 3,16, o que diz? Alguns intitulam até como texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E, por vezes, não entendemos até ações de graça e misericórdia por meio de outras pessoas. Mas está aqui também, Oséias, capítulo 11, versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles com quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha o que Deus aqui está falando. Ele também vem usando para as nossas vidas pessoas, nossos pais, sogros, nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, essas cordas humanas que de alguma forma nos ajuda na caminhada, que nos mostra e nos revela o grande amor de Cristo. Mas, como já dito, também não podemos nos ensoberbecer. Em Lucas, capítulo 18, versículo 13 a 14, nós vemos a parábola do publicano e do fariseu. Qual foi a oração que agradou a Deus? O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que possamos buscar, dia após dia, essa humilhação na face de Cristo, na face de Deus. Sabendo que o que era maldição à nossa vida se reverteu em bênção pelos méritos dele, não nossos. Mais uma vez, não nossos. A obra é de Cristo. Versículos 6 e 7 de Efésios 2, o nosso texto. Assim diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Esses dois versículos vemos em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava ali ressaltando e massificando que é em Jesus que podemos alcançar essa suprema riqueza de graça, nos apropriando da obra de Cristo perante Deus, mas a obra é dele, não nossa. Como está registrado também no Evangelho de João: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como também já dito, João 6,44, parte A: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse verbo no pode, ninguém pode, não é apenas uma falta de autorização. Ninguém está autorizado a vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não, é a inabilidade para ir a Jesus, se o Pai não o levar a Cristo. Então veja o papel da regeneração aqui, que não é obra nossa, mas é obra de Deus em nossas vidas. Pelos nossos próprios méritos ou pela nossa própria obra, nunca alcançaríamos essa misericórdia, essa graça. Ainda no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16,
Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Voltemos ali ao início. Se não fosse essa ação poderosa de Deus em nossas vidas, por nós mesmos não chegaríamos a Ele, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o curso natural deste mundo, no qual nós estávamos seguindo, era o distanciamento, diametralmente oposto de um Deus santo, poderoso e eterno. Mas esse curso foi mudado. Glória a Deus. Em Coríntios também Paulo diz assim, 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E aí você começa a entender como é que um morto consegue enxergar, consegue ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Loucura para os que perecem. Loucura para a sabedoria humana. Mas salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Salvação de todo aquele que está em sua presença, vivendo uma vida de busca, de renúncia, não para ser justificado, mas porque já foi regenerado. É esse o ponto, igreja, esse é o ponto, meus irmãos. A perseverança aqui dos santos, a perseverança aqui dos irmãos, ela é colocada desta forma. Vamos seguir, sim, as boas obras em Cristo, mas porque fomos chamados, fomos eleitos, fomos predestinados, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, pelo seu decreto divino, pela sua vontade, pelo seu querer, e nos trouxe a Ele mesmo pelos méritos do Filho. Filho, quem há de ir por nós, a quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Essa foi a resposta de Jesus. Eu vou comprá-los por bom preço, vou resgatá-los. E é nominal. Vou resgatar o Rogério, vou resgatar você. Não é um número, não é um percentual. Então, na verdade, há uma escolha, há uma predestinação e tem um percentual de que vai ser salvo. Não, é no DNA, é individualizando a sua vida. Te contando nas fileiras da salvação, dos justos, dos eleitos, em Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor, e não seu, não meu. Importante aqui dizer, deixar bem claro, Deus não dividirá a glória dele com ninguém. Se você acha que você vai entrar no céu e lá, você vai... Não, eu estou aqui porque eu comprei uma indulgência. Tudo bem, isso ainda é muito medieval. Mas eu estou aqui porque eu jejuava, orava e expulsei demônios em nome de Deus. O próprio Jesus já falou, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, né? Apesar de ter feito isso tudo no meu nome. Mas o importante aqui é dizer que você, pelos seus próprios méritos, não vai entrar nos céus. E muito menos poder dizer isso lá. Porque Deus não vai compartilhar a glória dele, manifesta e prevista e anunciada desde os inícios do tempo até o fim da eternidade, contigo. Não vai. Mas ele entregou o Filho para que você compartilhe pelos méritos do Filho essa glória eterna. Aleluia. Para a honra e glória do nome dele. E para viver uma vida na eternidade, louvando e bendizendo o nome do Senhor, exaltando o nome dele. E já partindo para o final da mensagem, e também até com o teor já de aplicação, no versículo 8 nós temos, porque
Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Está aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O próprio Paulo, em 2 Coríntios 5, 17, ele coloca assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aqui também nós podemos entender uma importante responsabilidade, não coparticipação humana na graça e na misericórdia de Deus, mas uma responsabilidade do servo, do homem regenerado, da mulher regenerada, em levar as boas obras de Cristo nesse mundo que está no caos. Interessante também que o termo usado ainda no verso 10, pois somos feitura dele, em grego significa poema. Como também já comentamos, somos feitos diretamente e particularmente por Deus, como uma poesia. Para quê? Para as boas obras em Cristo. Fomos criados para isso. E a igreja é essa antologia, esse conjunto de poesias de Deus aqui no mundo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso Paulo, um pouco depois, ainda nesse mesmo capítulo, ele fala, no versículo 20 a 22. Então, essa antologia aqui no mundo, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Olha que belo convite, que conclamação Paulo aqui faz logo depois de destrinchar a graça salvadora de Cristo, essa responsabilidade que nós como igreja temos de mostrar, de resplandecer as boas obras de Cristo para o mundo. As boas obras, sim, que começam com a nossa renúncia, mas que também fluem numa vida em comunhão com o Espírito. Gálatas 5, 22, 23, assim diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E essa graça salvadora vem nos educar, vem nos mostrar a obra do Espírito Santo, que devemos compartilhar com uns com os outros. Em Tito 2, capítulo 2, versículo 11, essa graça salvadora e educadora assim é colocada, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado ao quê? À prática de boas obras. A missão que a igreja tem neste mundo é que o mundo que jaz no maligno, um mundo que segue o curso da potestade do ar, do príncipe da potestade do ar, é sermos esse sinal da graça, do amor de Deus, fluindo em boas obras, na vida e na comunhão dos santos, e na vida também do mundo, porque há a graça comum, e a igreja tem um importante papel na graça comum, conservando
ainda este mundo. Pelo penhor, pelo selo do Espírito Santo que habita em nós. Em Colossenses, nesse mesmo sentido, capítulo 3, versículo 1, Paulo assim diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém. E como título de aplicação, pegando esse gancho de Colossenses, se fomos ressuscitados porque estávamos mortos, sim. Temos certeza que somos pecadores, mas que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, pela regeneração em Cristo, para vivermos uma vida de reconciliação com Deus. Temos assim paz com Deus. Temos assim um coração cheio de amor, cheio de graça. Temos uma vida impactada pela misericórdia de Deus. Por ser ação de Deus, pela graça, somos resgatados sim do curso deste mundo, sem qualquer mérito nosso, sem qualquer tipo de compra de salvação. Estamos em trevas e mortos se vivermos de forma diferente ou fora da graça salvífica que nos alcançou pela vontade soberana e eterna de Deus. Esse também é um ponto. E pela perseverança dos santos, pela fé que em nós foi criada e alimentada pelo próprio Deus, temos sim a consciência que fomos feituras de Deus. Somos sim essa obra-prima de Deus, mas não pelo nosso louvor, mas não para a nossa honra, mas para a honra dele e para que possamos andar em boas obras daquele que ele nos enviou para nos salvar. Andando na luz. E aqui eu lembro um tema já citado também da reforma: após as trevas, a luz. Após as trevas, após a escuridão da morte, após a inconsciência e a inabilidade de se raciocinar, de se pensar, de se escolher, a incapacidade de, por nossos próprios méritos ou vontade, de trilhar um caminho de paz com Deus. Após esse status, e sabendo que Deus fez essa maravilhosa intervenção por meio da graça, que possamos sim, unidos, trilharmos um caminho de bênçãos nos lugares celestiais, bênçãos compartilhadas com os irmãos, bênçãos para um mundo que tanto precisa também de salvação. Verdadeiras bênçãos espirituais para nossas vidas. E assim, eu quero convidar a igreja para orar. Para agradecermos a Deus por mais esse momento. Senhor Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho, Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor, Pai, nos amou, primeiro nos amou, enviou o Seu Filho, Pai, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida. Para, Deus, que houvesse justificação para nós. E pela graça, Pai, pela graça o Senhor nos amou, em riqueza de misericórdia. Pai, o Senhor não poupou nem o Seu Filho. Que esse amor venha nos constranger, Pai. Que esse amor, Pai, venha transbordar em nós, em nossos corações, ó Pai.
nos dando vida nova, sim, a cada dia, Pai, e também nos dando, Pai, Deus, impulso, Pai, para que possamos viver em boas obras essas, ó Pai, que possam demonstrar para o mundo que sim, está num curso do mal, mas que essas boas obras possam atrair, Pai, como cordas humanas, ó Pai, essas pessoas, ó Pai, pela Tua graça, Pai. Não pelos nossos próprios méritos, ou não por nós mesmos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai. Amém.